Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nós vamos conversar sobre respostas cristãs para perguntas contemporâneas. Esse vai ser o tema do nosso estudo de hoje e de outros estudos também na sequência. Nós vamos trazer alguns temas sobre essa questão de controvérsias, de polêmicas, de perguntas que nós nos fazemos ou que outras pessoas nos fazem também acerca da palavra de Deus, da vida cristã. Então, essa é a nossa proposta para esse encontro e para os próximos encontros. Vamos orar, vamos juntos buscar a orientação do Senhor, a iluminação do Espírito Santo, para que Ele nos fale, para que Ele nos edifique nesse momento. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine os nossos olhos e quebrante o nosso coração, Pai, para que nós possamos absorver a Tua palavra, para que possamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Ajuda-nos nesse estudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ao nosso estudo, vamos ao nosso tema, que são as respostas cristãs a perguntas contemporâneas. E o tema que a gente vai apresentar hoje é o seguinte: a provocação é a seguinte: os tempos mudaram, a Bíblia já não faz mais sentido. Por que eu tenho que segui-la? Os tempos mudaram, a Bíblia já não faz mais sentido, por que eu tenho que segui-la? Então, talvez você já tenha ouvido essa pergunta, algum questionamento nessa linha, ou talvez você mesmo esteja se questionando acerca desta aplicação da palavra de Deus, acerca da realidade, do sentido da palavra de Deus na sua vida. Então, o nosso tema de hoje vai abordar essa questão. Será que os tempos mudaram? Será que a palavra de Deus perdeu sentido? Ela não faz mais sentido? Ou ela não está fazendo sentido para mim nesse momento? E será que eu devo obedecer? Será que eu devo seguir a palavra de Deus? São esses questionamentos que nós vamos lançar aqui a partir de algumas percepções, algumas falas, e através da palavra de Deus também. Eu coloco aqui uma fala do Leandro Carnal, e que diz o seguinte: enviar trechos bíblicos para mim é como enviar pornografia para um senhor de 96 anos. Eu me lembro daquilo, já gostei, mas não provoca nenhuma reação mais em mim há muito tempo. Essa abordagem, essa fala aqui do Leandro Carnal é devido às mensagens que ele recebe com versículos bíblicos, com passagens bíblicas. Então, pessoas que tentam ali evangelizá-lo, falar de Deus para ele, a gente sabe que ele é ateu, mas o Leandro Carnal tem uma história, porque ele já foi jesuíta, ele foi educado numa linha jesuíta, e depois é que ele partiu aí para o ateísmo. Então é interessante que ele confessa que aquela palavra, aquele versículo bíblico, um dia já significou alguma coisa para ele. Ele diz isso: olha, eu já gostei, a fala dele é essa: eu já gostei, mas não provoca, eu lembro, já gostei, mas não provoca nenhuma reação em mim há muito tempo. Então é interessante porque ele confessa que a Bíblia já fez algum sentido para ele há muito tempo, mas hoje a Bíblia não faz nenhum sentido na vida dele, não causa nenhuma reação. Por que isso aconteceu? O que levou a essa sua decisão, né, de abraçar o ateísmo? O que levou? Qual foi? Eu não sei a história, né, eu não posso me aventurar aqui a contar uma história que eu não conheço. Então, talvez ele possa explicar o que o levou a se afastar da fé, qual foi a sua decepção com Deus, ou com a fé, ou com a religião, e o que levou aí ao ateísmo, qual foi a sua... por que essa decisão? Mas é o desafio que nós temos, né? Talvez, mesmo que você não se declare ateu, talvez você esteja se questionando acerca do sentido da palavra de Deus. Talvez você possa estar passando por momentos de dúvidas, de questionamentos que são naturais, que são normais. Os questionamentos e as dúvidas fazem parte da vida e elas devem nos impulsionar a nós conhecermos mais a Deus, a buscarmos mais o Senhor e a sua palavra. Vou colocar uma outra fala aqui e eu queria que você tentasse descobrir quem é o autor dessa fala.
Então, veja, eu era um ateu. Quando eu estava crescendo em Belfast, na Irlanda do Norte, durante os anos 60, então década de 60 do século XX, eu tinha um ponto de vista firme de que Deus era uma ilusão infantil, adequado para os ídolos, adequado para os idosos, os intelectualmente fracos e os fraudadores religiosos. Então, na visão dele, Deus era uma ilusão infantil que era adequada para os idosos, para os fracos intelectuais e para os fraudadores, os pilantras, os picaretas. Eu admito plenamente que esse era um ponto de vista bastante arrogante e que hoje eu enxergo como sendo algo meio vergonhoso de se pensar. Se isso parecia bastante arrogante, na época, era o que víamos como sabedoria. A década de 60 do século XX foi a década das revoluções, né? A juventude, 1968, então foram vários eventos. E ele conclui dizendo: a religião estava no seu caminho para a ruína, e um glorioso amanhecer sem Deus estava logo ali na esquina, ou pelo menos assim parecia. Essa é a fala de Alistair McGrath, um ex-ateu, que hoje é um dos maiores teólogos, que hoje é um dos teólogos de maior destaque nos nossos tempos, na atualidade. Então, Alistair McGrath, ele, com a sua obra atualmente, o seu pensamento, a defesa da fé que ele faz hoje é extraordinária. E ele, nos anos 60 do século XX, se dizia ateu, se declarava ateu. E profetizava na época o fim da religião, mas ele foi alcançado pela graça, ele foi alcançado pelo poder do evangelho e foi transformado, e hoje está aí, é um dos maiores teólogos dos nossos dias. Vou colocar mais uma fala aqui para a gente pensar. O secularismo é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou à religião. Então, os tempos mudaram? Os tempos mudaram, sim, é verdade. Hoje predomina o secularismo, ou seja, uma cosmovisão, um estilo de vida que se inclina para o profano mais do que para o sagrado, para o natural mais do que para o sobrenatural. Então, a ideia do secularismo é uma vida sem Deus, é uma vida sem o espiritual, sem o sobrenatural, sem o transcendente, é uma vida puramente natural, né, profana, ou seja, o comum, o profano, sem qualquer abordagem no tocante ao sagrado, qualquer busca do sagrado, do espiritual. E de um bom tempo para cá, mais de século, nós temos aí sofrido a grande influência do secularismo. A tendência do mundo moderno é o secularismo, a predominância é o secularismo, com a sua proposta de ausência de Deus, com a sua proposta de uma vida sem o espiritual, uma vida sem o transcendente, sem a realidade do sobrenatural, do espiritual. Essa é a realidade que nós enfrentamos de secularismo. Agora, existe a situação que é mais complicada ainda, que é do ateísmo funcional. O que é o ateu funcional? O ateu funcional é alguém que não chega a negar a existência de Deus, mas age como Deus da sua própria vida. Ou seja, ele age como se Deus não existisse. Então, curioso que quando você sabe que alguém é ateu, alguém se declara ateu, eu acho que é mais fácil você, né, lidar com a pessoa, porque você sabe, né, o terreno onde você está caminhando. A pessoa se diz ateu, você já sabe qual é a ideia, qual é a visão dessa pessoa. Agora, o ateu funcional, ele não nega Deus. O ateu funcional não nega a existência de Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Ele vive como se ele fosse o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor. Ou seja, a presença de Deus não faz parte da agenda dele. A vida de Deus não faz parte da agenda dele, mesmo que ele não negue a existência de Deus. Isso que é o mais complicado, isso que é o mais perigoso, é viver no ateísmo funcional. Consiste em acreditar que a responsabilidade final por tudo que nos acontece corresponde a nós. Então, eu é que faço meu destino, eu é que faço acontecer. Essa é a ideia do ateísmo funcional. E mais,
O ateu funcional, ele pode ser, né? Qualquer um pode ser um ateu funcional, até os crentes podem ser ateus funcionais. O ateísmo funcional é exercido por pessoas, inclusive crentes, que em sua vida diária ou mais imediata não consideram a presença do transcendente de forma prática, a possibilidade do sobrenatural. Então, é a questão da espiritualidade na prática. Não consideram a presença do transcendente de forma prática. Veja, eles não negam a existência de Deus. Eles não negam que há o transcendente, mas na vida prática eles não se relacionam com o Deus transcendente. Eles não se relacionam com a espiritualidade. Então, eles negam a espiritualidade na prática, eles negam a Deus na prática. Daí essa nomenclatura do chamado ateísmo funcional, que é um grande perigo. Vamos a outra fala aqui agora do Tim Keller. Coloquei aqui um pensamento do Tim Keller. Tim Keller diz o seguinte: sendo uma pessoa religiosa, você acha que o Senhor tem a obrigação de te salvar, mas na verdade você quer ser o seu próprio Salvador. Então, essa fala de Tim Keller, isso aqui parece até uma contradição, é, e é uma vida contraditória, de fato. Sendo uma pessoa religiosa, você acha que o Senhor tem a obrigação de te salvar, mas na verdade você quer ser o seu próprio Salvador. O que o Tim Keller quer dizer com isso? Ele tá numa outra perspectiva agora do ser humano religioso, daquele que ele se diz religioso. Ele, o primeiro ponto aqui é que ele impõe a Deus a obrigação, o dever de salvá-lo. Então, Deus tem o dever de salvá-lo, Deus é obrigado a fazer alguma coisa por ele, mas no fundo ele quer ser o seu próprio Salvador. No fundo, ele não aceita a salvação proposta por Deus. Ele quer ser o seu próprio Salvador, ou seja, ele quer fazer por onde? Aquela ideia de que a pessoa tem que conquistar sua própria salvação, tem que fazer por onde, e ela acaba esquecendo que a salvação é puramente pela graça, mediante a fé. Então, isso faz parte também dessa nossa modernidade, isso faz parte também do nosso tempo atual. O secularismo, o ateísmo funcional e essa nova forma de religião em que o próprio homem quer ser o seu salvador. Essa ideia de uma autossalvação, né? Se fala muito de autoajuda, então também se desenvolve aí uma autossalvação, uma salvação que, portanto, não depende de Deus, não depende da provisão de Deus. Mais um pensamento aqui para a gente continuar. Essa fala é do pastor Martin Lloyd Jones. E diz assim: em última instância, a nossa espiritualidade deve ser avaliada e medida pela coerência de toda a nossa vida e de todo o nosso modo de viver. Então, ele está associando a espiritualidade a uma coerência da vida, do modo de viver, uma coerência da vida do dia a dia. Há pessoas que, por assim dizer, vestem ocasionalmente o cristianismo, mas se vocês as virem em sua vida diária e comum, talvez nem suspeitem que elas sequer são cristãs. Elas estão vivendo em compartimentos. Então, o pastor reverendo Martin Lloyd Jones, ele coloca essa realidade de uma vida compartimentada. Isso é uma influência do secularismo. Essa pessoa é dividida porque ela não consegue viver na prática do dia a dia uma vida coerente com a fé professada, com a doutrina que ela professa, que ela acredita, mas ela não realiza na prática essa doutrina, essa fé. Ela tem uma vida compartimentada. Ela se veste de cristão aos domingos, ela ocasionalmente veste essa fantasia, essa máscara, e ela vive uma vida que é incompatível, que é incoerente com essa fé. Então, por isso que ele diz que essa vida é compartimentada, uma vida compartimentada, ok? E ele diz mais o seguinte, ele continua dizendo: entretanto, quanto mais espirituais, quanto mais santificados nos tornamos, mais caracterizados seremos por integralidade e coerência.
Isso se mostra em tudo que fazemos e em nossa reação a tudo. Então, duas palavras importantes aqui: integralidade e coerência. Integralidade e coerência. Então, Lloyd Jones explica que quanto mais nós amadurecemos na fé, quanto mais nós crescemos espiritualmente, então o desenvolvimento da nossa espiritualidade, o desenvolvimento da nossa maturidade cristã nos leva a essa vida de integralidade, a essa realidade de coerência, de integralidade. Isso vai se mostrar em tudo que nós fazemos e nas nossas reações, na nossa forma de reagir às provocações, às realidades da própria vida. Então, fundamental. Veja, falei de secularismo, eu falei de ateísmo funcional, falei daquela proposta religiosa em que eu quero ser o meu próprio salvador e aqui de uma vida compartimentada. Por que eu coloco essas situações aqui para a nossa reflexão? Porque a afirmação lá do início é: os tempos mudaram. É verdade, os tempos mudaram. E depois a afirmação diz: a Bíblia não faz mais sentido. Dentro dessa nova realidade, a Bíblia não faz mais sentido. Por que eu devo segui-la? Então, nesse ponto do nosso estudo, a gente vai conversar um pouco sobre essa realidade da palavra de Deus. A Bíblia já não faz mais sentido, segundo o pensamento de alguns. Tim Keller, no seu livro A Fé na Era do Ceticismo, livro muito bom que eu recomendo aí a leitura, diz o seguinte: uma fé sem dúvidas é como um corpo humano sem anticorpos. Indivíduos que levam a vida contentes, ocupados ou indiferentes demais para fazer perguntas incômodas a respeito do porquê de crerem acabarão se descobrindo impotentes tanto diante da experiência de uma tragédia quanto das perguntas insistentes de um cético inteligente. Então, é interessante esse posicionamento aqui de Tim Keller, porque ele faz alusão às dúvidas. As nossas dúvidas, elas são bem-vindas. As pessoas muitas vezes querem viver num mundo de certezas, não é verdade? Mas mesmo na vida cristã, mesmo que as nossas convicções sejam fundamentadas na palavra de Deus, nós temos dúvidas, nós temos questionamentos. E qual é o papel da dúvida na nossa vida? O papel da dúvida é nos impulsionar a crescer. O papel da dúvida é nos levar a um maior aprofundamento no estudo, a levar um maior aprofundamento na oração. Então, tem coisas que eu não entendo, eu vou perguntar a Deus. Tem coisas, situações que eu não compreendo, que geram dúvida no meu coração. A dúvida, ela tem que produzir esse efeito de nos impulsionar na direção de Deus. A dúvida tem que nos levar à busca de mais conhecimento de Deus, de mais vivência, de mais experiência com Deus. Então, essa é a ideia colocado aqui por Tim Keller. Se nós ficarmos acomodados, se nós ficarmos indiferentes, pode chegar um dia em que nós seremos surpreendidos, ficaremos impotentes diante de uma tragédia ou diante de perguntas insistentes de um cético inteligente, que vão aí nos deixar em maus lençóis. A fé nutrida por alguém pode desmoronar praticamente da noite para o dia, caso ao longo da vida essa pessoa tenha deixado de ouvir com paciência as próprias dúvidas, que devem ser descartadas só depois de muita reflexão. Então, interessante. Primeiro ele fala da questão dos anticorpos, né? A necessidade de nós termos anticorpos e a dúvida gera esses anticorpos. E nessa outra parte ele coloca ele usa aqui uma outra referência, né, de que a fé nutrida por alguém pode desmoronar. Então, a pessoa que tem uma fé que não é relacionada com essa prática, com a aplicação prática da palavra de Deus, a dúvida que move a nossa fé, a dúvida que nos impulsiona. Então ele diz: a fé nutrida por alguém pode desmoronar praticamente da noite para o dia, caso ao longo da vida essa pessoa tenha deixado de ouvir com paciência suas próprias dúvidas, que só podem ser descartadas depois de muita reflexão.
E ele completa dizendo: os crentes devem admitir suas dúvidas e também as dos amigos e vizinhos e lutar com elas. Já não basta pegar-se aquilo que você crê simplesmente porque você o recebeu como herança. Então, é um chamado aqui à humildade, é um chamado a nós reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas limitações intelectuais, espirituais, e confessarmos a nossa dúvida, a nossa debilidade. Então, é interessante que essa proposta de humildade faz com que nós tenhamos até paciência em relação a outras pessoas. Se você já alcançou um nível de maturidade espiritual, de conhecimento espiritual, que determinado tema já foi superado, para outra pessoa esse tema pode não estar superado ainda. Então, essa relação que nós temos com a dúvida, essa humildade ao reconhecer que, ao termos dúvidas, o Senhor nos socorre e nos ensina, ela também nos leva a ter paciência, a ter tranquilidade no trato com as outras pessoas que também têm suas dúvidas, que também muitas vezes são débeis na fé, ainda estão desenvolvendo, crescendo espiritualmente. Então, admitir as dúvidas e também as dos amigos e vizinhos e lutar com elas. Então, já não basta pegar-se aquilo que nós recebemos por herança. Então, aqui, às vezes, né, nós temos filhos criados no Evangelho. Eu sempre peço, a minha filha mais velha, eu sempre pedi que ela se convertesse logo, e ela já, claro, graças a Deus, teve essa experiência de conversão. E a Clarice, mais nova, eu também tenho pedido, e esses dias a gente foi surpreendido com uma reação assim sensacional. Clarice acorda e diz que quer ler a Bíblia. E liga o louvor e começa por conta própria, por iniciativa própria, a querer um louvor, a querer ler a Bíblia, né, com 4 anos. Então, assim, a gente passa, né, o legado, a gente passa a palavra, mas chega o tempo em que cada um individualmente deve enfrentar essas dúvidas, buscar a Deus e não se contentar com aquilo que tem recebido pronto, mas buscar uma maior profundidade na comunhão, no entendimento e na maturidade com Deus. Então, essa a fala aqui do Tim Keller. Ele diz: somente se lutar profunda e longamente com os argumentos contrários às suas convicções, você será capaz de fornecer os fundamentos de sua fé aos céticos e a você mesmo. Muitas vezes, né, isso é muito interessante, e eu já tive essa experiência muitas vezes no meu trabalho, colegas questionando, né, no trabalho, na faculdade, no trabalho, em vários momentos da vida, os questionamentos das pessoas que estão à nossa volta, pedindo a razão da nossa fé, pedindo, né, para saber o que nós cremos, qual é a tua convicção. E é interessante que, nesse processo, nós vamos adquirir a base, a força, a base e a profundidade necessária para fornecer os fundamentos da nossa fé, a nós mesmos e também àqueles que perguntarem a razão da nossa fé. É isso que Pedro explica aqui na primeira carta do capítulo 3, versículo 15. Ele diz assim: olha, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, veja que tem 2 movimentos aqui nesse versículo 15. Primeiro, santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. E estando sempre prontos para responder quando for pedida a razão da nossa fé. Então, olha que movimento. A santificação, santificar a Cristo como Senhor no nosso coração, crescimento espiritual, e como resultado também dessa santificação, a preparação para podermos responder a quem quer que questione, a quem quer que venha a querer saber a razão da nossa fé, a razão da nossa confiança, da esperança que há em nós. E aqui Pedro está escrevendo num contexto em que os cristãos estavam sendo perseguidos. Ele escreve num contexto de uma igreja sob perseguição.
E muitas vezes nós temos algum nível de perseguição, né, mesmo que a gente tenha liberdade aqui no Brasil, uma liberdade religiosa, uma liberdade de expressão aqui no Brasil, mas a verdade é que nós passamos, às vezes, por perseguições veladas, por pressões, por situações que se opõem a nós pelo fato de nós sermos cristãos. Mas nós devemos estar prontos a sempre apresentar a quem nos pedir a razão da esperança que há em nós. Seguindo um pouquinho mais, lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, que trata da Escritura Sagrada, aqui no item 4, o texto diz o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, esse ponto aqui da Confissão de Fé de Westminster trata da autoridade da Escritura Sagrada. Então, a questão é: a Bíblia deve ser seguida por quê? A resposta aqui da confissão de fé é que ela tem a autoridade da Escritura. A Escritura tem algumas características, a clareza, a inerrância, a autoridade. Então, no tocante à sua autoridade, por que que ela tem autoridade? Por que que ela tem sobre nossas vidas? Por que que ela é essa regra para as nossas vidas? Porque ela é a palavra de Deus. Ela foi produzida pelo próprio Deus, usando, é claro, instrumentos humanos, mas ela foi produzida, inspirada pelo próprio Deus. Isso é muito importante, porque aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem e a mulher, né? O homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, a Escritura, toda a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então, a Escritura é útil, a Escritura é inspirada por Deus. Então, é por isso que eu devo segui-la. Eu devo segui-la porque ela é a palavra de Deus. Eu devo segui-la porque ela tem autoridade, porque a boca do próprio Deus, ela foi produzida pela inspiração de Deus que moveu homens, né? O próprio Pedro fala sobre essa questão, que nenhuma profecia da Escritura se deu por particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus. Então você tem na Escritura a realidade de que a Escritura é a palavra de Deus, é Deus falando para conosco, é Deus trazendo a sua vontade para nós. Seguindo mais um pouco, outro texto aqui de 1 João 5,9, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Então, a fala de João é a seguinte: olha, se para fazer um contrato o testemunho humano é válido, se para uma audiência judicial o testemunho humano é válido, por que que o testemunho de Deus não seria? Então, ele fala que maior é o testemunho de Deus e nós devemos nos submeter, então, à palavra de Deus. Seguindo mais um pouco, 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que crestes. Então, é interessante que Paulo faz essa referência aqui na carta aos Tessalonicenses, dizendo que eles receberam as palavras de Paulo como palavra de Deus. É interessante que nesse tempo nós não tínhamos o cânon do Novo Testamento fechado, mas a igreja
de Tessalônica recebe a palavra de Paulo como palavra de Deus. Ela recebe a palavra como palavra de Deus, e tanto é que é verdade e veio formar o cânon do Novo Testamento. Vamos lá, seguindo mais um pouquinho nosso estudo aqui. Por que eu devo segui-la? Então, terceira parte do nosso estudo. Por que eu devo seguir a palavra? Por que eu devo seguir a Bíblia? O princípio cristão da autoridade bíblica significa que Deus é o autor da Bíblia. Isso nós já vimos lá na Confissão de Westminster. E deu-a para dirigir a crença e o comportamento do seu povo. Novas ideias a respeito de Deus e da nossa conduta devem ser medidas, testadas e, onde necessário, corrigidas e ampliadas de acordo com a Bíblia, como padrão de referência. Então, o princípio da autoridade bíblica significa que Deus é o autor da Bíblia e, portanto, ela que deve ser a nossa única regra de fé e prática. A autoridade é também o direito de ordenar. A palavra escrita de Deus, em sua verdade e sabedoria, é um meio que Deus escolheu para exercer o seu governo sobre nós. E as Escrituras são um instrumento do senhorio de Cristo sobre a igreja. Aqui eu coloquei uma nota teológica da Bíblia de Genebra, a Bíblia de Estudo de Genebra, quando ela fala da autoridade da Escritura. Então, quando a gente fala de autoridade da Escritura, a gente reconhece a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e de prática e de vida. Então, essa é a ideia da afirmação da autoridade da Escritura. E ela é autoridade porque ela foi produzida por Deus, porque ela foi entregue a nós pelo próprio Deus, usando os seres humanos para elaborar esse texto que é a fonte da nossa salvação. Avançando, vamos à nossa aplicação, chegando já à conclusão do nosso estudo. Eu coloquei aqui uma forma de exercício, quis fazer um pouquinho diferente hoje, e eu queria que você, com toda sinceridade aí, não precisa mostrar para ninguém, mas fizesse esse exercício aí na sua casa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a tela e eu queria que você pensasse nesses questionamentos. Então, a primeira aplicação: a Bíblia tem feito sentido para você? E eu queria que você escolhesse uma dessas opções aí: muito, pouco, nenhum. Pensa nisso. A Bíblia tem feito sentido para você? Muito, muito sentido? Pouco sentido? Nenhum sentido? É uma pergunta que a gente deve se fazer sempre, né? A Bíblia está fazendo sentido? Às vezes, né, o texto é difícil, às vezes aquela passagem é um pouco mais complicada, mas às vezes é um texto já conhecido, já estudado, mas aquele momento ele não faz sentido para a gente. Por que não está fazendo sentido? Porque existe algum impedimento, alguma barreira, algo que impede a nossa compreensão. Então, a pergunta colocada aqui sobre o sentido, a Bíblia tem feito sentido para você? Será que a gente está lá na condição semelhante ao Leandro Carnal, que aquilo ali não causa mais nenhuma reação nele? Outra pergunta: qual é o grau de importância da Bíblia para a sua vida? Eu coloquei aqui 3 opções, tá? Essencial, pouca importância, indiferente. Então, qual é o grau de importância da Bíblia para a sua vida? É essencial e realmente você demonstra isso? É pouca importância, tanto é que a gente não lê, não se importa, deixa passar ali tempos e tempos sem buscar a palavra, ou é indiferente, ou já não faz qualquer efeito, já não tem importância nenhuma na nossa vida, minha vida tem sido guiada por outros critérios e não pela palavra de Deus. Como é que fica então essa relação com a palavra de Deus? Essa é a segunda pergunta. Tem uma outra colocação aqui que eu quero fazer. Por quê? Então, se com base nessa pergunta, qual é o grau de importância da Bíblia para a sua vida? Essencial, pouca, indiferente? Se sua resposta é indiferente, pouca, por quê? Por que o grau de importância está tão fraco, está tão pouco priorizado
na nossa vida. Por que será? O que que aconteceu? Lá no Apocalipse, quando Jesus fala à igreja, ele fala ali às 7 igrejas da Ásia Menor, tem um momento que ele diz assim: olha, vai lá ver onde você caiu, vai lá, procura, examina, vê onde você caiu e corrige a partir dali. Né? Em outro momento ele fala: volta para o primeiro amor, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, por quê? Esse é o tempo do retorno. Eu sei que as dúvidas nos assaltam, eu sei que muitas vezes as pressões nos constrangem, mas a palavra de Deus para nós hoje é essa: é nos resgatar sempre, é nos trazer sempre de volta para perto dele. Então, a pergunta é: por quê? Por quê? Se, é, se a importância aqui é, é, é é pouca, é indiferente da Bíblia na nossa vida. Por quê? Por que que nós chegamos a esse ponto? Como nós chegamos a esse ponto? E por fim, qual é a sua relação hoje com a palavra de Deus? Íntima ou distante? Qual é a sua relação hoje com a palavra de Deus? É uma relação íntima, uma relação de proximidade, de busca, ou uma relação de distância, uma relação de esquecimento? A Bíblia ali está, é um livro empoeirado ali em cima da mesa, alguns abrem no Salmo 91, mas a Bíblia está distante do coração. A Bíblia está perto fisicamente, mas está distante do coração, da realidade da vida. Então, essa é a pergunta que eu coloco aqui também na nossa aplicação, para a gente fazer esse exercício, para a gente fazer essa reflexão quanto a essa realidade. O Salmo 1, para a gente fechar aqui a aplicação, o Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a consequência? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, até aqui no versículo 3 do Salmo 1, nós temos aqui a, a realidade de um homem que é bem-aventurado, porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E ele diz que na lei do Senhor esse homem medita de dia e de noite. A consequência é que ele vai ser como um ribeiro plantado, ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas. A gente sabe que a árvore junto às águas, ela não murcha, ela não seca, ela fica verde, então as suas folhagens não murcham. A nossa vida, então, com Deus, a nossa vida espiritual, plantado junto às correntes de águas, plantado na palavra de Deus, porque ele coloca que o nosso prazer está na lei do Senhor. Essa realidade vai nos levar além, vai nos levar a uma vida de maior comunhão com Deus. Então, é isso que eu queria deixar hoje para o nosso estudo, para a nossa meditação e aplicação dentro dessa realidade. Os tempos mudaram, a Bíblia não faz mais sentido. Será que eu devo segui-la? Por que eu devo segui-la? A resposta os tempos mudaram, é verdade. Vivemos aí tempos de secularismo, vivemos a sociedade líquida, a modernidade líquida, vivemos diversas situações, ateísmo funcional, diversos cenários, mas a palavra de Deus permanece a mesma, a palavra de Deus não mudou e ela não perdeu sentido. Ela faz sentido, ela está mais viva do que nunca. Lá em Hebreus, o autor da carta diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Então, fechando aqui esse nosso encontro de hoje, devemos sim seguir a palavra de Deus, seguir a Bíblia, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. E ela é a palavra
que é inspirada por Deus, ela tem autoridade, porque ela vem de Deus, e vem de Deus para o nosso sustento, para a nossa provisão, para a nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse encontro, fechando aqui esse momento, que o Senhor seja conosco, que essa palavra fique no nosso coração, que Ele realmente nos renove e renove o nosso desejo cada dia pela sua palavra. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de conversarmos sobre a tua palavra, de buscarmos a tua face. Senhor, seja conosco, dirige o nosso caminho, Senhor, dirige a nossa vida. Leva-nos, Senhor, a uma maior profundidade, leva-nos, Senhor, uma vida de maior intimidade contigo através da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que a sua palavra seja a vida em nós, frutifique nas nossas vidas e nos dê crescimento e maturidade espiritual. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra.